O sábado foi tenso no BBB 26, o Jonas ficou bravo de ter ido pro castigo do monstro e promete fazer o pior a partir de agora. A Milena também tá sem paciência e a treta vem aí com tudo. Eu vou te contar tudo em detalhes a partir de agora, então maceta o likezão, levanta a mãozinha com a palma da mão depois da vinheta, você já sabe, o seu resumo de sábado é no Bora Comentar, sem enrolação, com a nossa meta de 13 mil likes. Maceta! Olá pra você, meus amores, eu sou o Dieguinho, chegando com mais um resumo pra você que tá aqui no Bora Comentar, ficar por dentro de tudo que aconteceu neste sabadaço, e a única coisa que eu te peço é pra me desejar aqui um bom final de semana. Escreve aí, bom final de semana, Dieguinho, porque eu vou escrever o que eu vou falar pra você. Bom final de semana pra você também. Como é que foi seu sábado? Já me conta aqui nos comentários. Foi bom? Foi tranquilo? O que você comeu no almoço? Me conta também. De onde você tá me assistindo? Me diga também, que eu tô sempre de olho e eu quero conhecer mais a minha audiência, não é? Meus amores, Jonas, castigo do monstro Sino. Chueng estava ao vivo aqui agora há pouco com vocês aqui no canal e já trouxe os detalhes do castigo, né? Mas observem que antes de falar disso, nós precisamos voltar na história do vestido da Ana Paula. Ela está sendo acusada de propósito ter arrumado uma treta com a produção por causa do vestido. Isso porque ela teria deixado um vídeo pronto já falando sobre esse problema e que ela poderia ter com o vestido e que foi soltado agora pela equipe que está cuidando das redes sociais da jornalista. E as pessoas passaram a desconfiar, sobretudo aquelas que não gostam da Ana Paula, que o chilique que ela teve num primeiro momento e depois foi justificado como uma insegurança, teria sido previamente combinado, após a equipe dela publicar um vídeo dela reclamando do figurino da festa naquele clássico banheiro que ela sempre tem postado. Gente, eu tô aqui no banheiro, não posso falar muito alto, porque vocês viram o que a produção fez comigo, com o vestido e tudo mais. A gente tem o vídeo aqui e eu vou mostrar pra vocês tirarem suas próprias conclusões, tá? E aí depois a gente comenta juntinho. Vamos assistir aqui o vídeo, olha só. Gente, vocês viram, né? Festa ontem, look produção do BBB. Mas vem cá, vocês gostaram do look que eles mandaram pra mim? Fala a verdade. Fala a verdade. Escreve aqui, tá? E vamos pedir pra eles darem uma melhoradinha pra ajudar essa tia aqui, porque olha... Ixi, peraí, eles estão querendo entrar. Já vou. E aí? Qual é a conclusão que você chega? Eu acho, gente, que isso aí era só algo que ela já estava prevendo que poderia acontecer, dela não gostar de alguma roupa, né? Como ela deixou vídeos prontos para vários tipos de situação, eu acho que essa foi uma das que ela pensou. Até porque a Ana já participou do BBB. Ela se recorda, ela se lembra daquilo que a incomodava quando ela estava na temporada 16. Também nesse momento aí de surto, chilique, sei lá, como você quiser chamar, que ela teve por causa do figurino, ou insegurança, né, que é uma coisa que ela falou depois, a gente também teve aí um outro ponto, tá? Que no BBB 16, ela também já teria feito reclamações diretas à produção, falando, por exemplo, da falta de bebida nas festas. Então, assim, não seria a primeira vez que a Ana Paula já estaria reclamando da produção. E eu digo mais, como eu já trabalhei com a Ana Paula, eu sei que ela é uma moça de personalidade muito difícil, né? E que quando ela quer defender o seu ponto de vista e a sua opinião, ela fala sem muita gentileza, sem muito rodeio. Ela vai firme. É só vocês pegarem aquele episódio recente, que é um que eu me recordo aqui sobre ela, e tem a ver, obviamente, com a vida da moça, né? Da participação dela como integrante do Melhor da Tarde, o programa do Léo Dias na Band. Ela foi praticamente anunciada como uma pessoa que faria parte ali da equipe do programa, sem sequer ter contrato. E quando ela foi cobrar o tal do contrato lá da Band, a emissora falou, vamos ver, e meio que empurrou com a barriga. Ela falou, não vou trabalhar aqui sem contrato, sem receber o que eu devo e tal, e portanto eu não volto amanhã. E ela foi para as redes sociais para falar isso publicamente. Então, assim, personalidade é uma coisa que a Ana Paula tem.
e coragem também, até mesmo de tretar com a própria direção ali do programa, né? Isso prova mais uma vez o quanto que ela não tem medo de nada. Essa é a minha opinião. E vocês, o que acham? Coloca pra mim aqui nos comentários, tá? Muitas mulheres, sobretudo aquelas que se identificaram com a explicação dela, que eu já publiquei lá nas minhas redes sociais, se você quiser ver esse vídeo, vai lá no meu Instagram e veja, já falaram que tá tudo certo ela ter reclamado. Agora sim, vamos para o que aconteceu no dia de hoje lá na casa. Olha, após ser castigado pelo Breno, que venceu a prova do anjo, o Jonas se revoltou e soltou a seguinte frase: "Vou bater forte essa porra e vou bater pra ferrar com todo mundo." Eu mudei a palavra ferrar, que na verdade ele disse outra coisa. E bater forte, ai que delícia, na verdade é o sino, tá, gente? Que a dinâmica lá, ele fica tocando o sino, que tem vários sinos espalhados por vários cantos da casa. Quartos, cozinha, a área externa. E aí ele precisa meio que fazer um roteiro ali de ir andando até cada sino e bater esses sinos de acordo com o que está escrito numa ficha que ele recebeu. É um monstro muito tranquilo em comparação com outros que a gente teve essa temporada. Mas é o segundo monstro consecutivo do Jonas. Então, assim, ele tá muito irritado. Em especial, lá no quarto do Breno, ele tem demorado mais batendo o tal do sino. Ele tá batendo e segurando lá bastante tempo, né, a mãozinha dele, para incomodar e acordar os seus adversários, tá bom? Bom, a Ana Paula, que vocês sabem, adora fazer uma provocação. Ela sentou ao lado ali aliás, no meio do cowboy e do Jonas, numa conversa que os dois estavam tendo, justamente para provocá-los de maneira intencional, tá? E nessa conversa foi um climinha de deboche como a gente tá acostumado, tá? Enquanto o Jonas respondeu de forma tranquila, ela continuou alfinetando até mudar o foco dele para o cowboy, o famoso Humberto. O Jonas, inclusive, é bom deixar claro, ele fez uma promessa ali também. Espero que tenha sino nos quartos. Aí a Ana, mas você não precisa disso não, já não tem a luz. Aí, para ele poder incomodar, né? Aí o Jonas, espero que tenha nos quartos, bem barulhento, monstro coletivo, que aí só vou ter o papel de balançar ele o mais forte que eu conseguir. Aí a Ana vira e fala, que delícia, hein, quinta série? Sua cara esse monstro. Aí o Jonas, já aproveito e liga a luz também. Aí a Ana Paula, eu só tô aqui pra irritar quem me irrita, né? Disse ela. Eu já fui expulsa por agressão? Olha o perigo que você tá correndo, disse ela, bem debochada. E o Jonas, um tapa na cara eu aguento. Olha, achei ele sagaz na resposta. E aí, Ana Paula, não fala isso que eu tenho fetiche. Aí o Jonas, pode mandar ver. Aí a Ana Paula, tá querendo ganhar de mim assim? Cadê o fair play? Aí é a hora que ela provoca o Humberto com uma certa vontade, mas escuta dele aquilo que eu acho que ela não gostaria de ouvir, que é o quê? Ele tocar novamente nas pautas que a Ana Paula defende aqui fora e que nada tem a ver com o jogo. Ou seja, fazer aquilo que o Matheus, Brígido e mais recente o Babu fizeram e olha só o resultado que eles tiveram. Eliminados, né? Uma estratégia burra do cowboy. Mas vamos ao que ele disse especificamente, tá? Ana Paula provocou Humberto perguntando sobre sua indicação triunfal, algo que acontece no jogo. Mas o cowboy mudou o assunto e perguntou quais bandeiras ela defende fora da casa, demonstrando que ele queria necessariamente tocar num ponto que ele já percebeu que irrita e incomoda a Ana Paula, na expectativa que ela calasse a boca ou levantasse e fosse embora. Mas não, ela ficou e discutiu. A Ana respondeu que isso não tinha relação com o jogo e acusou ele de jogar sujo, jogar baixo. A discussão aumentou quando o cowboy disse que ela distorcia as coisas, né? E a Ana relembrou um momento ali em que ele insinuou sobre algo envolvendo a mãe dela, após ela chamá-lo de filho da fruta. Cowboy, então, tentou minimizar, dizendo que apenas levantou uma dúvida e foi irônico ali, né, sobre o fato dela ter se ofendido com a pergunta. Ana Paula, então, diz, agora você quer saber as bandeiras que eu carrego, Humberto? E o cowboy, eu queria saber, porque eu queria saber um pouco mais sobre você. Aí a Ana não foge, porque ela percebeu que ele fez isso para fazer com que ela parasse de falar, e ela responde,
Então, Humberto, uma delas é o feminismo. Exatamente para as mulheres terem mais voz, para pararem de serem mortas por homens. Olha como é que ela pesa o rolê. Aí o cowboy. E você defende as mulheres? A mesma que criticou uma mulher pela roupa que ela veste? Eu achei que ele foi sagaz, tá? E aí o cowboy. É meio contraditório falar que defende as pessoas, as mulheres, e ao mesmo tempo falar que aqui dentro não gosta de gente. Aí a Ana Paula. Não, eu tenho pavor. Aí o cowboy, pois é. Aí a Ana Paula, não é questão de não gostar, é pavor. Aí ela seguiu ali, né, nessa troca de provocações, deboches, respostas e assuntos externos, né? E ela aloprou o cowboy ao questionar se nos Estados Unidos ele também anda de bota e chapéu ou se aquilo seria uma fantasia. Ele respondeu que não é fantasia, mas parte do que ele chamou de estilo próprio. A conversa seguiu, né, para mais provocações, e o cowboy criticou o fato de ela se definir como a agente do caos, dizendo que o caos não resolve nada, enquanto Ana Paula afirmou que é justamente do caos que surgem as soluções. No fim, o Jonas voltou para a conversa comentando sobre a questão de beleza como pessoa. E aí a Ana Paula, já mudando ali o clima, né, falou: ô Couto, não quer vir sentar aqui com as suas amizades, não? Aí eu troco de lugar. Aí a Solange Couto: Ana Paula, eu não tenho lugar certo, disse ela ali. A Solange sempre muito arregona, né, gente? Porque se tem uma pessoa que arrega pra Ana Paula, essa pessoa se chama Solange Couto. Pois é. E aí, a fantasia... Aí, beleza. Aí o boneco falou alguma coisa que não deu pra ouvir, mas também ninguém se importa. E a Ana Paula falou: você não conversa, disse ela ali, dando uma alfinetada até mesmo pro próprio boneco. Bom, depois a casa foi se reunir lá na parte interna, né? E o Jonas entrou também e a fantasia do monstro chamou a atenção, porque foi nessa hora que ele colocou a fantasia, tá? Nós vamos falar disso na sequência, mas antes deixa eu só comentar com vocês essa história da Ana Paula e tudo mais. Eu acho que o cowboy já percebeu aquilo que incomoda e irrita a Ana Paula, não é? Que é falar do pai e falar das questões políticas. Como eu comentei agora há pouco, eu, na minha opinião, acho que o cowboy está sendo burro, porque se você pegar o histórico de participantes que já deixaram o programa, todos eles fizeram a mesma coisa. E nessa semana o Babu fez isso. E aí o cowboy vai para esse mesmo caminho, não é? Eu estava até conversando com o meu amigo Dantinha sobre isso, porque de fato é uma questão de você ser um pouco inteligente também. Não é só tocar no ponto que provoca o seu adversário, mas é perceber como que aquilo pode te prejudicar. Será que não existe outro caminho para poder provocar e incomodar a Ana Paula? O cowboy que se demonstra ser um cara tão centrado, calmo, inteligente, por que que ele não consegue atingir ela com as coisas que acontecem no jogo? Sempre tem que ir para o lado de algo que acontece fora da casa, não é? Eu acho que isso também mostra que os adversários não conseguem ali encontrar uma outra maneira de atingir a Ana Paula, a não ser falando de assuntos que não tem a ver com a competição. E é por isso que ela se apega nesse argumento, dizendo: poxa, mas isso não tem nada a ver com o que acontece aqui dentro. E a Ana Paula tenta sempre puxar as coisas para dentro da casa. Mas óbvio, ela também já falou de coisas externas, porque volto a dizer, nenhum favorito, nenhuma pessoa que está no ar ali, né, agraciado pelo público, vai acertar o tempo inteiro, né? Eu acho que se a Ana Paula e a Milena, por exemplo, hoje não estivessem no programa, você estaria reclamando da Globo, falando que o BBB flopou, né? Eu acho que tudo também parte da interpretação individual de cada um e da identificação que a gente tem com essas pessoas. Gosto do jogo que o Jonas faz, porque eu acho que ele realmente é meio bobão e tudo mais. Ele não faz ali o jogo de manipulação eu acho que muito perigosa que o cowboy faz, tá? Porque o cowboy faz isso. Ele empurra todos os seus adversários para a beirada do barranco e fala para eles se jogarem quando ele quer que se jogue. Tá? Fez isso com a Sara e tá fazendo isso agora com a Jordana. A Jordana praticamente assumiu o lugar da Sara. Então o jogo que o cowboy faz é mais estratégico e de manipulação sutil, né? O que a Ana Paula faz já é um jogo muito diferente, né? Um jogo de ataque, de provocação, de deboche, de picuinha. Ela procura as discussões quando ela acha que tá tudo parado, mas ela movimenta a casa. O cowboy não. Se dependesse do cowboy, todo mundo seria amigo, gente. Passaria o dia inteiro na piscina. Então, assim, que tipo de jogo é o que você gosta? Que tipo de jogo é o que você quer? O cowboy tem o destaque que tem, o Jonas tem o destaque que tem, muito pelo trampolim feito pela Milena, em especial com o Jonas, e pela Ana
Ana Paula com o cowboy, tá? Eu acho que esses 4 nomes aqui se retroalimentam. Tanto que hoje pela manhã a gente teve lá a briga do Jonas com a Milena, que chamou muita atenção pela agressividade do Jonas, tá? Bom, agora sim falando sobre a minha opinião. O que você acha, hein? Já escreve pra mim aqui nos comentários e não esquece da nossa meta de 13 mil likes, você que não clicou no gostei ainda, tá bom? Tá aqui, vamos ver a imagem aí da fantasia do Jonas? Ele ficou de sino gigante, tá, gente? Ele começou seu castigo do monstro e ele vai ter que tocar 6 sinos que estão espalhados pela casa, com a ordem indicada num papel dado pela produção. E aí nós já temos aqui o momento em que ele bateu o sino lá no quarto azul, onde estava a Ana Paula. E aí o Jonas falou, isso aqui à noite vai ser bom, hein? Aí o Breno, já tomei raiva desse monstro, teria dito ele, já que ele também foi alvo ali dos barulhos constantes provocados pelo sino. Já no quarto, Ana Paula comentou sobre a discussão que teve com o cowboy e virou novamente e disse o seguinte, tá? Eu acho que ele se perde muito nessas merdas que ele fala. E aí o Juliano, claro que ele se perde, né? E aí o Breno, mas precisa ir pro paredão, né? Não adianta nada. Perdendo, mas tá imune, chega lá, acaba indo pra final. Ana Paula também disse que cowboy tenta sempre passar imagem de bom moço e usar as próprias falas dela contra ela. Segundo Ana, se ele tivesse o monstro, pegaria leve, deixando as pessoas dormirem, justamente pra manter essa imagem de bonzinho dele. Vocês acham que a Ana Paula tá certa, que o cowboy quer de fato sustentar uma imagem de bonzinho diferente daquela que ele teve no BBB que ele participou? Me diz aqui nos comentários, tá bom? Pois bem, e seguindo ainda o resumo, o Jonas estava cumprindo novamente mais uma etapa do castigo do monstro agora há pouco, sendo seguido de perto pela Samira e pela Chayane. O Juliano até comentou, ele vai ficar putinho. Ana Paula também, gente, chegou a cogitar dormir ali no quarto de cima, tá? Pra poder meio que driblar esse toque intenso que o Jonas tá fazendo, tá bom? E aí a Ana Paula, vou subir lá lá na cama da Couto, tá? Lá na família feliz. Aí a Samira, por quê? Aí a Ana Paula, ele não vai ficar. Aí o Breno, ele vai respeitar a Couto, né? Aí a Ana Paula, ele não vai ficar tocando como ele toca aqui. Acho que todo mundo tem que ir lá pra Jordan pra ver como ele vai tocar. Tá? Eu achei estratégico essa maneira que a Ana Paula arrumou de tentar evitar ser tão incomodada. Mas no fim das contas não vai adiantar nada, porque ele vai tocar o sino em todos os lugares que a produção mandar. E ele, quando perceber que tem a Ana Paula naquele ambiente, ou o Jonas, ou o Breno, né, que é a pessoa que colocou ele no monstro, ele vai tocar com muita força, né? Então assim, não vai fazer muita diferença. Só que agora há pouco ele já teve mais uma rodada, e ele foi lá no quarto, tocou ali, mas não com tanta intensidade. Eu acho que ele já tá dando uma cansada também do próprio barulho dos sinos, né? Afinal de contas, são vários sinos espalhados pela casa. Hoje, agora há pouco, o Juliano passou pela sala passou pela sala batendo palmas para poder acordar o Jonas, tá? Bom, gente, aí, vamos só voltar para um assunto aqui que eu não falei hoje cedo com vocês e que, infelizmente, não deu tempo de falar no resumo da manhã, porque eu já tinha gravado ele, né? Que foi a discussão do Jonas com a Milena. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Você que quer saber minha opinião e já tá sabendo o que aconteceu aí, né? Os dois tiveram uma troca de provocações. A Milena falando da cueca, citou a mãe dele, falou que a mãe dele parece Xuxa, né? Falou do filho dele também. Ele não se estressou, claro, porque o Jonas, ele costuma não se estressar com essas coisas. O que irrita ele são outras, tá? As provocações entre eles começaram ainda de madrugada na festa e depois, quando a produção deu um aviso interno de manutenção para tirar o gambá que estava desfilando por lá, o Jonas, que já estava deitado, foi para a área externa e ao ver a Milena, ele começou a fazer uma série de ataques ali para ela, falando que ela era uma atrizinha de merda e começou a xingar ela de maneira, assim, totalmente descabida, porque ele estava mais estressado nessa festa. Ele bebeu e ficou irritado. Aí depois a Milena e ele começaram a trocar uma série de provocações no banheiro. É um quinta série. Por isso que eu falo, se eu tiver cancelada pelo quinta série, vai ser um cancelamento bem-vindo, porque só quem está aqui entende. Disse a Ana Paula. No final da festa, com o dia amanhecendo, a Gabi também comprou uma briga com o Jonas. Ele chamou a ex-aliada de falsa e ela acusou ele de ser imaturo. Jonas então tentou expulsar a Gabi e a Chayane do quarto e então a discussão
aumentou. Milena, Samira, Gabriela e Chayane entraram no quarto sonho de voar batendo palmas, enquanto Jonas chamava elas de bando de falsas. Ele também xingou a Milena de atrizinha, ao que ela respondeu que tem fé em Deus, né? Que no domingo ele será indicado ao paredão pela casa e não se safará no bate-volta. O seu tá na reta. O dia em que você bater no paredão, você vaza, disse a Milena. E o Jonas, vai tomar no olho do teu cu? Aí a Milena, não fala essa palavra, eu não falo essa palavra porque o mal educado é você. E aí o Jonas, vai desgrama, vai dormir lá e leva a sua tropa. Nessa hora ele até bate a porta do quarto quando a Milena acaba saindo e a Gabi logo depois. A discussão foi tensa, que a produção inclusive precisou chamar a atenção dos dois, tá? Atenção Jonas e Milena. Como forma de incomodar os rivais, Jonas depois foi pro quarto Eternidade, onde a Milena e a Ana Paula estavam, junto com o Juliano e o Breno, né, e a Samira também, e acendeu a luz 3 vezes. Ele foi lá, acendeu, saiu, aí depois as meninas apagaram, ele foi lá, acendeu de novo, saiu e fez isso uma 3ª vez. A revanche veio quando a Ana Paula se levantou, o Juliano, o Breno também, e foram até o quarto dele e deitaram na cama que o Jonas estava, tá? Para contra-atacar na provocação. Sai da minha cama, por favor, disse ele. Aqui não tem dono de cama, não. Você foi lá tirar a gente do nosso sossego, agora arruma outra cama pra você, gato, rebateu a Ana Paula. Jonas então saiu do quarto, desistindo de sustentar a briga. Ainda durante a festa também, como eu falei pra vocês, um animal silvestre esteve lá andando pelo ambiente da casa, o que eu achei a coisa mais fofa do mundo, gente! Um gambazinho sentiu o cheiro do cowboy e foi lá ver onde ele estava. Sacanagem, gente. De quem que o gambá sentiu o cheiro? Me diz aqui nos comentários. Quem é o porquinho dessa temporada? Será que foi o cheiro do peido do Juliano Floss? De quem o gambazinho sentiu o cheiro? Pois é, ele andou pela sala, ele foi pro banheiro e pode esperar que no programa dessa noite a gente vai ter um vídeo fofinho com musiquinha fofinha do gambá, tá? Teve um bate-boca entre o Juliano e o Jonas também, o Juliano virou pra ele e falou, ô, quarentão! Aí o Jonas, o frango albino tá falando? O Cocoricó agora fala? No quarto Eternidade, Milena sugeriu deles acordarem Jonas quando ele for descansar após cumprir rodadas do monstro. E a Milena, ele incomoda a gente e a gente vai lá e incomoda ele. Teve bate-boca também entre Jordana e Gabi, né? E a gente agora vai falar de um assunto sério aqui com vocês, tá, gente? Começou a circular agora nas redes sociais uma série de imagens. Isso aqui eu vou fazer um vídeo exclusivo lá pro meu Instagram também para falar mais de maneira aprofundada com vocês. Mas é um vídeo de uma moça, né, que na época tinha 16 anos, chamada Duda, e ela escreveu o seguinte: acordei hoje e vi que simplesmente o cowboy do BBB me segue e ele me segue desde 2022, quando eu tinha 16 anos. Chocada. E aí na postagem ela mostra inclusive a data que ele começou a seguir ela, porque tem esse registro, né? E depois ela falou que abriu as DMs com ele e viu essa troca de mensagens que você tá vendo aqui ao meu lado, tá? E aí tem reações do dia 17 de abril de 22, cowboy era solteiro nessa época, reações do dia 19 de abril, ele também era solteiro nessa época, e obviamente só o quê? 2 dias, 3 dias depois, e ele reagindo com coraçõezinhos ali dessa forma que você tá vendo, tá? Aí a esposa, ou a atual aí do cowboy, foi lá e respondeu o comentário da moça dizendo o seguinte: só esqueceu de avisar que em 22 o gato era solteiro, né? Só que aí, gente, mora um detalhe aí, né? Em 2022 o cowboy já tinha ali mais dos seus 40 anos. E a moça alega, segundo ela, que ela tinha 16 anos. E aí, qual que é a sua opinião em relação a isso? Você vê algum problema? Me conta aqui que eu quero saber. Eu acho complicado. Eu só vou falar isso. Eu acho complicado. Tá? De acordo com o pessoal aí, essas interações não foram respondidas pela moça. Ela que percebeu e publicou aí. E vocês? Então não foi uma traição. O problema é outro. Não é ele ter traído a atual. Porque ele tá com a atual depois disso, tá um ano e pouco com ela, se eu não me engano. O problema é outro, né? O que vocês acham? Me conta que eu quero saber. Esse foi o resumo completo desse sabadão. E, ó, agora são 8 horas e 7 minutos. Você quer saber o que tá acontecendo agora na casa? Todo mundo chuchulando.
todo mundo dormindo, daqui a pouco tem a dinâmica lá, né, do pedra, papel, tesoura, né, que é a história de ter 3 emparedados aí. Então a gente vai estar atento também. Qualquer novidade, você sabe, você encontra lá no meu Instagram, é só pesquisar Dieguinho e botar pra me seguir, ou me seguir lá no Twitter também. Nós já estamos quase com 170 mil seguidores lá no Twitter. Bora, gente, me segue lá no Twitter, me segue no X, no aplicativo X aí, tá bom? Tô te esperando no Teco Teco, vamos bater 200 mil lá também e dar essa moral pra gente, porque a cobertura completa de reality show, você sabe, você encontra nas minhas redes sociais. Amo vocês. Tchau.